Bom, vamos então a siembra agora, vamos semear na casa do Senhor, porque isso é algo rico, né? E é só para os filhos, né? Só os filhos podem tomar essa posição, porque sabem o que estão fazendo. Nós tivemos como base aqui o Salmo 127, já que nós estamos falando de família, e o Salmo 127 é o Salmo da família, né? Vamos ver aqui algo tremendo, né? Que o nosso salmista, e olha que interessante, geralmente falam que salmos todos são de Davi. Não, tem salmos, a maioria de Davi, mas você tem salmos de Moisés. Aqui nós temos salmo de Salomão. Esse Salmo 127 é o Salmo de Salomão, que era filho de Davi. Então, era um homem que se tornou rei depois da morte do seu pai, mas ele herdou também sabedoria, porque ele viu o seu pai administrando bem, e você vê lá Cantares de Salomão, vimos lá Provérbios de Salomão. Então Salomão foi um homem de uma sabedoria tremenda, porque quando ele assumiu o trono de seu pai Davi, ele, na sua oração, ele não pediu nem ouro e nem prata, porque Deus lhe perguntou o que ele gostaria de receber dele. Ele disse sabedoria para poder governar a sua nação, o seu povo. Então Deus disse para ele: olha, então, porque você me pediu isso, terá toda a sabedoria e toda a riqueza da terra. Então, hoje nós temos Cristo, que é o quê? Sabedoria e poder de Deus na nossa vida. Então, dessa mesma forma, Deus quer conduzir a sua igreja em sabedoria e muita riqueza. Riqueza é para quem? Para os ricos. Riqueza é só para quem é rico. Quem não é rico não pode ter riquezas. Porque Paulo traz isso lá em Coríntios, a qual ele diz que Jesus, sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de vós. Para quê? Olha, tudo tem um porquê. Nada acontece sem a continuidade daquela situação, né? Para que, através da sua pobreza, nos tornasses ricos. Eu sempre digo, rico é filho de Deus, os demais têm muito dinheiro. Ter muito dinheiro não quer dizer que a pessoa é rica, não quer dizer isso. É lógico que isso se denominou na sabedoria dos homens. Quem tem muitas propriedades, quem tem muito dinheiro é rico. Não, o rico na Bíblia é para os filhos, a qual ele diz lá em Timóteo, ele diz: exorta os ricos desse século. E quando Deus fala, ele fala para a igreja, ele não fala para o mundo. O mundo para Deus é a parte da Bíblia. A Bíblia é só para os filhos, que só os filhos que entendem a Bíblia. Quem não é filho não entende a Bíblia, não entende o propósito de Deus. Então, quando ele fala rico, ele está denominando quem? Nós, a sua igreja. E esses ricos precisam de quê? Riquezas. Porque ser rico é uma posição, riqueza é consequência de quem tem essa posição. Enquanto você não tem a posição de rico, a riqueza de Deus não vem sobre você, porque você não aceita as regras para que essa riqueza materialize. E nós vamos ver aqui o salmista Salomão, filho de Davi, expressando sobre isso, e vamos chegar a uma conclusão tremenda. Ele diz o seguinte: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então veja bem, abençoado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem.
Herança do Senhor são filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, esse salmo, ele fala sobre riqueza. Ele está falando de alegria, de gozo, de riquezas, porque ele fala de quê? Trabalho. Não é que ele diz aqui, ó, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque muitos querem o quê? Edificar a sua casa. E quando fala em edificar, meu irmão, é fazer uma bela construção. Não é isso? E aqui ele não está falando construção de tijolo, de areia, de cimento, não. Ele está falando em constituir uma família que seja o quê? Próspera. Uma família que tenha riquezas. Mas para essa família ser rica, primeiro ela tem que o quê? Ser o quê? Edificada. Se ela não for edificada, quer dizer, se ela não for construída na mente pelo Senhor, ela não vai alcançar a prosperidade. Ela pode até entender que ela é rica, mas ela não tem a prosperidade. E quem não tem prosperidade é chamado de quê? Pobre. Não é isso? Então tem muitos filhos de Deus que são ricos, mas estão vivendo como pobre. Por quê? Lhe falta o quê? Edificar. Falta edificá-los. Falta crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então, e um dos conhecimentos aqui que nós vimos, que cabe bem na palavra, que para essas riquezas ser materializada, é o que? A semeadura, o semear os seus dízimos e as suas ofertas. Porque nós sabemos que há grande confusão nessa área, daqueles que atropelam o povo de Deus com os dízimos e a oferta, tomando deles, dizendo que se eles não derem o dízimo, eles são o quê? Ladrões. Porque está escrito lá em Malaquias: em quem me roubais? Isso é o tempo da lei, nos dízimos e nas ofertas. Então quer dizer, no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. No tempo da graça, é o que? Abençoados com todas as bênçãos. E Paulo é o autor da semeadura correta do dízimo e oferta, baseado nesse salmo. Porque você trabalha e haverá prosperidade, porque você foi o que? Edificado. Houve uma construção bonita na sua mente, e quando você abre a boca, você fala com sabedoria. Você age com sabedoria, porque você primeiro se vê como rico, que é o quê? Posição. Diga posição. Diga para teu irmão, você é rico. Você recebe isso? Você aceita isso? Porque veja bem, eu falar que você é rico e você olhar em volta, não é assim geralmente? Eu rico? Porque a concepção de riqueza que tem aí fora, ela é completamente, de ser rico aí fora, é totalmente fora do contexto bíblico. Biblicamente, você é rico, porque você é filho de Deus. Deus é rico. Ele é Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela habita. Ele diz, meu é o ouro, minha é a prata. Então Deus tem tudo para ser visto como o dono de tudo, o dono da boiada. E você é filho dele. Quem é filho de rico é pobre ou é rico? É rico porque ele é herdeiro, não é isso? E a palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é filho de Deus, você é rico. E ele tem a sua herança aqui. Só que para tomar posse dessa herança, ele estabeleceu que eu e você temos que o quê? Primeiro ser edificados. Conhecer a graça. As 14 epístolas de Paulo têm que estar inseridas na sua mente e na minha mente, para nós o quê? Crescermos. E ter atitudes de uma pessoa espiritual madura. Porque você não pode dar riqueza para quem é criança, menor. Como é que você vai atribuir riqueza para quem é menor? O que ele vai fazer? Vai comprar tudo de pirulito. Vai fazer aviãozinho.
aviãozinho e vai jogar para todo mundo. Porque ele é o quê? Inexperiente, é imaturo. É o que acontece com os filhos de Deus. Todos são ricos, mas a maioria vive na pobreza. Não é verdade? A maioria vive na pobreza. Por quê? Porque não foram edificados. Quando você é edificado, você é maduro. Quando você é maduro, aí é atribuído a ti o quê? A herança. Assim é, abençoado? E uma forma de ver que você é maduro, quando você começa a semear os seus dízimos, sua oferta, sem condenação, sem acusação, sem maldição, mas você se vê como um homem maduro, quer dizer, um agricultor que vai semear numa terra boa para colher sem limite pela sua obediência à palavra de Cristo. Assim é, abençoado? Então, essa edificação cabe para os sábios. Quem é sábio aceita isso. Quem não é sábio, eu não vou dar não. Eu gosto é onde fala que eu tenho que dar 5 mil, 10 mil, que eu vou sair lá fora, tropeçar num saco de dinheiro e vou ficar rico da noite por dia. Não é assim que eles fazem aí fora? Traz o seu dízimo, porque senão o devorador, o consumidor, o cortador vai tomar tudo, o seu diabo vai entrar na sua casa. Aqui são enganadores. São enganadores que estão o quê? Comercializando. Porque não são ricos e querem ficar ricos, ter a riqueza que você tem para eles. Porque emprega tem que ser rico. Pode ser de outra forma, senão está errado, não é verdade? Então, abençoado, olha, a riqueza tem que materializar em nós, porque nós somos sábios e fazemos a semeadura correta. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,10, ele diz, eu como prudente, segundo a graça que me foi dada, olha aqui, ó, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como sobre edifica. Então nós estamos aonde? Na sobre edificação, porque edificado nós já somos, porque a etapa da edificação se manifestou com JH na terra, e agora a sobre edificação. Então nós temos que desfrutar da edificação e da sobre edificação. Quantos recebe isso? E quanto mais revelação você tem em semear, mais maturidade você demonstra para o Senhor, mais riquezas começam a materializar na sua vida. E você vê isso assim naturalmente. Vê naturalmente, não tem força, não tem violência nem nada. As coisas vão acontecendo. Você do trabalho começa a desfrutar do melhor do seu trabalho, alcança cargos, os negócios começam a todos serem favoráveis a ti. Por quê? Porque você foi edificado. Você se vê como um abençoado, um rico, um próspero, e assim a cobertura angelical que está sobre o mando de Deus começam a materializar a riqueza na minha vida e na sua vida. Assim é? Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma confissão, uma oração para praticarmos aquilo que aprendemos. Diga, eu recebo que ao semear estarei semeando a semente que me foi dada pelo Senhor, e recebo que ela virá sem limites na minha vida, e digo aos anjos, ministre a favor, para que isso chegue a mim, para que a palavra corra, e o nome do Senhor seja glorificado. Abba, Pai.